Então vamos abrir as nossas Bíblias. Um texto tão precioso, tão conhecido. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 4, reprisa a leitura devocional do culto divino, versículos 19 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 24. Nos diz a palavra do Senhor, leu na tradução Almeida, revista e atualizada. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, graças a Deus. Amados irmãos, igreja do Senhor, tem sido muito especial desde o ano passado estarmos ministrando à igreja do Senhor nesse tema tão precioso sobre o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Numa série de mensagens, no treinamento com os nossos pastores e líderes, a cada encontro nós aprofundamos este precioso tema que para nós é um lema. Esse é o tema da igreja, é o lema da igreja em todo o tempo. Mas nós, de forma intencional, voltamos para revisitar a Escritura de uma forma mais efetiva, mais profunda. E a cada vez que nos aprofundamos e entramos nas águas, como que o anjo do Senhor vai medindo mais côvados e a gente vai entrando. E desde o último encontro, o Senhor trouxe ao meu coração, quando ministrava uma das plenárias, sobre a adoração. A adoração que deve estar presente em cada culto divino. Assim como o Evangelho está centrado nas Escrituras, glória a Deus, o ministério, a pregação, a nossa liturgia, o Senhor me fez perceber a urgência, e eu digo urgentíssima, urgência, por mais que maior que seja a redundância, sobre a adoração, trazermos de volta a adoração aos nossos cultos. Pastor, e não tem, nós vamos observar de forma mais profunda essa realidade. E a gente tem falado, meus irmãos, igreja do Senhor, de forma recorrente, que o Evangelho deve estar no centro da missão da igreja do Senhor Jesus. Temos ensinado que o ministério que está centrado no Evangelho deve ocupar o primeiro lugar, ou centro de todas as áreas de atuação da igreja do Senhor. E com a ajuda do Espírito Santo, eu venho orando ao Senhor, e desde dessa plenária do nosso encontro de pastores, o Senhor vem colocando no meu coração uma palavra nesse sentido. E eu quero hoje, pretendo, com a igreja do Senhor Jesus, com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, aqui, demonstrar a centralidade do Evangelho, tendo como foco a adoração no culto divino. Daí o tema que nós vamos estar ministrando está aí diante de todos nós, a centralidade da adoração no culto divino.
É um tema tão precioso que nós não teríamos como, em uma mensagem apenas, estarmos discorrendo sobre toda a extensão. Por isso nós teremos duas mensagens. A primeira, onde trataremos deste aspecto particular, que seria como que um subtema na parte 1, Deus procura adoradores. E depois estaremos no próximo culto de doutrina, querendo Deus, e eu já espero que os irmãos façam propósito de estar presentes para essa segunda mensagem. Então, meus irmãos, eu estava meditando nesse texto e alguns dias já preparando esta mensagem, e hoje especificamente, pensando que a maneira como a igreja adora ao Senhor e presta culto a Ele, reflete a teologia dessa igreja, a teologia que ela prega, a teologia dessa comunidade de fé. E é por isso que nós devemos manter os parâmetros bíblicos como modelo litúrgico, que foi tema das nossas preleções com os nossos pastores aqui. Modelo litúrgico, nós temos um modelo litúrgico. Vez por outra nós chegamos em algumas igrejas que são da Assembleia de Deus, e quando a gente olha para a liturgia, algumas coisas estão desconfiguradas do nosso modelo original. A adoração parece que não está no centro, não está no eixo do Evangelho do Senhor Jesus. Então é importante observarmos aqui que os elementos litúrgicos do culto, já a partir lá da sinagoga, e eu passo rapidamente aqui, para não me demorar nessa argumentação, para irmos a uma palavra com mais profundidade, e uma palavra revelada do Senhor, que também temos para a mensagem de terça-feira. Mas é importante comentar com a igreja, pelo menos para contextualizar, como era o culto, os elementos do culto, lá na sinagoga dos judeus, e a gente observa como eles eram similares aos que são praticados nas assembleias cristãs, através dos tempos. O que acontecia na sinagoga, e só nesse texto nós poderíamos pregar uma mensagem de 1 hora, e eu vou frisar que na sinagoga, o que era que acontecia? Começava a celebração, e primeiramente era recitado o Shema lá de Deuteronômio 6:4, quando ele dizia assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Era recitado invariavelmente, em tom de adoração. Depois daquela recitação do Shema, eles oravam, faziam a leitura de um texto do Pentateuco e de um texto também dos profetas, para ilustrar a lei, e depois havia um sermão. A gente observa Jesus participando dessa liturgia, quando lhe é dado o livro, né, lá em Nazaré, etc. E já é dado o livro, já no profeta Isaías, no capítulo 61, e o Senhor acaba de ler e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Foi um escândalo naquela hora, mas Jesus estava ali. E aquelas pessoas que eram responsáveis pelo culto, decidiam quem era que ia ministrar no culto e quem faria o sermão. Hoje tem um tipo de liturgia por aí que a gente não sabe nem quem vai pregar. Irmão, hoje quem vai pregar é o irmão. Você, irmão, eu? Os irmãos já viram isso? Essa é a cara da Assembleia em alguns lugares. Mas naquela época não era assim não, irmão. Então, os evangélicos do nosso tempo, eles têm esses parâmetros, meus irmãos, que vêm lá da sinagoga judaica. E os evangelhos evidenciam que a igreja primitiva tinha uma adoração litúrgica dependente do judaísmo da Palestina. A liturgia empregada pelos primeiros cristãos, e aqui é só uma parte que eu argumento rapidamente, estava muito arraigada, como era entre os judeus, a figura do templo,
o qual continuava, o templo ocupava sempre um papel muito importante. Mas após a ascensão de Jesus, os discípulos continuavam a se reunir no templo, louvando e bendizendo a Deus. Você encontra isso em Lucas 24, 53. Eles iam ao templo louvar o Senhor. E de fato, depois eles estavam no cenáculo, adorando ao Senhor. E diariamente eles iam ao templo. A gente encontra Pedro e João indo ao templo na hora nona, quando acontece o milagre lá com o paralítico. E entretanto, meus irmãos, não somente nas sinagogas, mas que eram utilizados como lugar de pregação. A gente vê isso Atos capítulo 9, versículo 20, e em outros lugares. Mas em algumas situações, os discípulos de Jesus, eles estiveram nas casas, adoravam a Deus nas casas. Ali eles celebravam um culto de adoração ao Senhor. Vamos encontrar isso em Atos 19, 9. Incontáveis reuniões também eram realizadas nos lares dos novos convertidos, como em Atos capítulo 20. Eu poderia frisar tantos outros versículos, mas me chama a atenção um fato de Atos 19, 8 a 10, diz que Paulo pregou 2 anos. Paulo fez um aluguel de 2 anos, parecido com os contratos de hoje. Ele fez um aluguel lá de 2 anos e em uma escola. Eu fico me lembrando do tempo que a gente pregava nas escolas. Às vezes a igreja precisa fazer uma reforma e a gente fica na escola. Mas isso não é novo. Atos 19, 8 a 10 vai dizer que Paulo pregou na escola de um homem chamado Tirano. Veja no versículo 10 que diz assim: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia. Vamos estar pregando numa escola, nem templo tem, uma escola alugada. E já tinha gente na Ásia ouvindo a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Mas com o passar do tempo e o crescimento, a evangelização, os cristãos começaram a ser hostilizados dentro das sinagogas cristãs. E a gente vai encontrar isso. Então, devido a essa oposição muito grande, eles foram se afastando, se distanciando cada vez mais do templo e das sinagogas, e as reuniões passaram predominantemente a acontecerem nos lares ou em locais alugados para este fim. Veja que a história vai se desenrolando, e em face dessa nova realidade, a igreja começa a desenvolver uma forma própria de liturgia do culto de adoração, um tanto quanto independente do judaísmo. É interessante isso. E os séculos vão se passando, mas as atividades litúrgicas requeridas como parte do ofício pastoral, meus irmãos, elas sempre estão conectadas com aquela liturgia dos pais da igreja, dos primeiros irmãos, daqueles primeiros cultos solenes de adoração, banhados pela graça, pelo poder do Senhor. E a gente não pode, no ofício pastoral, deixar de ressaltar, sem dúvida alguma, o valor da adoração no culto divino, a centralidade da adoração. Então, acima de tudo, o pastor ou o oficiante deve sempre buscar a inspiração do Espírito Santo. Os irmãos, dirigir um culto, eu sempre falo, ensino para os nossos pastores, dirigir o culto é uma arte. Alguém diz assim: quem é que não sabe dirigir um culto? Mas é verdade. Mas não é simplesmente dirigir um culto. Nós estamos falando de um culto de adoração. Um culto qualquer é fácil. Estamos falando de um culto de adoração. É aquele culto em que o oficiante, que quem vai estar na frente, não pode chegar de qualquer jeito. Avisar em cima da hora: meu irmão, não vai dar para me chegar. Dirige lá. Dirige lá o quê, irmão? O culto não é qualquer coisa. E hoje eu não vou ensinar especificamente sobre o culto, mas os nossos pastores já ouviram essa mensagem e estão ensinando essa mensagem. Mas voltaremos para a igreja para falar especificamente só sobre o culto. Mas hoje eu quero falar sobre a centralidade da adoração no culto. E ninguém chega sem premeditar esse momento.
É um momento muito sério, em que o culto, a gente sabe que ele deve ser a expressão sincera do coração daqueles que se propõem a adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu fico pensando, se cada crente, antes de vir para o culto, tivesse tempo de fazer uma oração, eu não digo nem de 10 minutos, só de 5. Hoje eu vou para o culto, para tudo, desliga tudo, emborca o celular, estou falando cearense. Senhor, eu agora vou para o culto. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não deixe eu ser um empecilho esta noite. Eu vou expor meu coração à luz da tua palavra. Teu servo que vai estar na frente, usa. Os irmãos que vão chegar até o santuário, levem segurança. Inspira os louvores, Senhor. Até aquele músico que está atribulado, Senhor, hoje, toca nele. É claro que eu já estou exagerando na oração. Só 5 minutinhos, eu não orei nem 2 aqui. Mas, meus irmãos, tem um teólogo, é um teólogo suíço chamado Karl Barth, ele diz uma coisa muito linda sobre o culto cristão, e eu anotei para quem gosta de anotar. O culto cristão é o ato mais importante, mais relevante e mais glorioso da vida do homem. Ele diz homem no sentido amplo, da mulher também. O culto divino é o ato mais importante, mais relevante e mais glorioso da vida de um homem. Idle Wilson Tozer, o Tozer, ele fala do seu tempo, quando ele observa como estava a adoração, o estado da adoração nos cultos divinos. Ele diz assim, observando o estado da adoração da igreja do seu tempo, Tozer chamou o culto de a joia perdida da igreja. Vocês depois vão entender por que Tozer disse isso. A joia perdida da igreja. E eu penso que ele tem razão por 2 motivos. Primeiro, porque muito daquilo que recebe o nome de culto hoje nas igrejas não passam de reuniões sociais com uma grande dose de exibicionismo e até mesmo de entretenimento. O pessoal vem em busca de ser agradado, ele quer uma mensagem, ele quer algo que conforte. O pregador começa a pregar, se a mensagem for de exortação, ele já está indo embora. Ele senta no banco e diz assim, Senhor, hoje eu vim buscar uma palavra e quero levar, não estou nem aí, te vira. Que é isso, irmão? Quero saber se você veio adorar. É tanto exibicionismo. A figura central parece que não é a adoração, não é o Senhor. É o homem, é a mulher. E tem irmãos e tem pessoas que quando vem, que aparece aqui, diz, pastor, eu queria, só me dar uma oportunidade para me aparecer lá, para me conhecer, né? É que lá tem pessoas que quando vem aqui e cantam um louvor, né? No outro dia, ou então no mesmo dia, já liga. Pastor, eu liguei, mas nem me encontrei mais. Foi que houve. A pessoa está atrás de si mesmo. Ele nem se lembrou do culto. Ele disse assim, cadê? Por que eu não estou mais lá? Perdi minha escova. Perdi a mensagem. Aqui quem aparece não é o homem não, irmão. Ele pode até pensar que aparece, mas quem tem que aparecer é o Senhor. Eu não sei como é que os irmãos dão glória a Deus com essas mensagens de exortação, mas é porque crente é uma bênção. Tem outras vezes que é entretenimento puro. Tem fumaça, tem balé, o pessoal roda a baiana e vai para aqui, vai para acolá. Aí vira um show de humor. E as pessoas pulam, tiram o pé do chão. Quem tiver feliz, faz bastante barulho. Eu fico pensando onde é que vai a adoração. Diga para quem está ao seu lado, eu estou vendo essas coisas acontecerem. Então não estou inventando nada.
Você não está vendo é aqui, na Assembleia de Deus Tempo Central. Aqui, você não vai ver. Mas você está vendo por aí afora. Principalmente quem está ligado na mídia e vira canal após canal, está vendo coisas esquisitas. E não, você não vai encontrar aqui. Se encontrar, porque foi um dia que os vigias não estavam na gurita. Então, em primeiro lugar, irmãos, tem horas que parece uma reunião social, é entretenimento, é exibicionismo, é tanta coisa. Mas tem uma segunda coisa que Tozer me faz entender, que hoje os cultos de hoje, o centro da reunião, o centro parece ser o homem. A prova disso é que muitas pessoas vão à igreja para serem agradadas e não agradar ao Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Isso tem sido muito forte no meu coração. Encontrar urgentemente a joia perdida da adoração. Oh, glória a Deus. Faremos isso, meus irmãos, se nós centrarmos a adoração em cada culto conforme o Evangelho de Cristo. Por isso o tema da mensagem desses 2 cultos de doutrina, hoje e na próxima, hoje dia 18 e dia 25, querendo Deus, será a centralidade da adoração no culto divino. Mas eu não poderia atropelar esse conteúdo, meus irmãos, tão abrangente, tão precioso, tão essencial, e por isso nós vamos em 2 mensagens. Então, na parte 1 da mensagem, vamos compartilhar sobre o fato de que o Senhor procura adoradores. Glória a Deus. Diga comigo, levantando sua mão: Deus procura adoradores. E aí chegamos ao texto de João. Glória a Deus. A Bíblia nos dá muitas informações, irmãos, sobre a vontade de Deus quanto ao louvor e adoração. Mas a passagem de João, capítulo 4, e todo o capítulo 4, e eu não vou nem passar por todo o capítulo, mas vou me ater a alguns aspectos dos versículos 19 até o de número 24, que vai trazer aqui o cerne daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Glória a Deus, em pleno meio-dia, nas cercanias ali do poço de Jacó, e ele encontra aquela mulher, e a história de Jesus é muito linda, irmãos, e nós vamos encontrar ali princípios maravilhosos daquele acontecimento tão marcante. E a conversa vai se desenrolando, os discípulos vão à cidade comprar comida, e Jesus está ali no poço, cansado. Jesus estava mais cansado da incredulidade dos discípulos dele do que da viagem, pode ter certeza. Estava ali quando chega a mulher, e ele pede um pouco d'água. Todos nós conhecemos, e a mulher disse: o senhor é judeu e pede a mim água, que sou mulher samaritana? Ele disse: olha, se você conhecesse quem é que estava pedindo água, você pediria, ele lhe daria. Como é que o senhor me daria se o senhor não tem nem balde nem corda? E para Jesus tirar água do poço, precisa de água, de corda e de balde, irmão. Os irmãos estão entendendo? Ele disse: se você pedisse, eu lhe daria água viva, e você não ia mais tornar a ter sede. Disse: então me dê dessa água. Ela era muito prática, disse: eu não preciso mais nem voltar aqui. E aquela conversa vai se desenrolando, meus irmãos, e em poucos minutos o assunto vai se aprofundando. Ela tem várias crises de espiritualidade, aquela pobre mulher, né? Estou maior do que o nosso pai Jacó. E a conversa vai se desenrolando, e eu fico impressionado, meus irmãos, com as revelações que vão fluindo ali daquele bate-papo, e que ainda hoje são tão claras, são tão maravilhosas, e nós vamos falar sobre elas. Mas uma das maiores revelações que toca aqui o meu coração está aqui no capítulo 4, versículo 23 e 24. O Senhor conversa com ela, ela disse: olha, Senhor, tu sabes que nossos pais adoraram aqui nesse monte, que era o Monte Gerizim, lá em Samaria. Você disse que é em Jerusalém, no Monte Sião. Aí o Senhor disse: mulher, é o seguinte, está chegando a hora
e a hora vem. Noutra tradução assim, a hora é chegada, que nem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele disse, nem vai ser nesse monte e nem em Jerusalém, vão adorar em espírito e em verdade. E eu vou tratar desse assunto, uma palavra que tem me tocado bastante na próxima mensagem. Eu quero deixar você numa expectativa muito grande hoje para a próxima mensagem também. Glória a Deus. Aí o texto diz assim, porque o Pai procura a tais que o adorem. Ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura esses adoradores verdadeiros, para que possam adorá-lo em espírito e em verdade. E uma coisa que Deus trouxe ao meu coração e que eu levo em conta e quero compartilhar com a igreja, é o fato de que o Senhor está dizendo aqui, que Ele não está procurando, não está em busca de adoração. O Pai procura adoração, mas eu estou atrás de adoradores. O Pai procura adoradores. De vez em quando esse irmão vai ter lá o louvorzão. Aí você, o louvorzão, pode ir lá que você vai espremer que não vai dar 2 gotas de limão de adoração. Um dia o irmão me disse assim, pastor, o senhor precisa ir um dia lá na cidade tal, para a segunda do Papoco. E o que é isso? Os vasos se reúnem, é um estrondo, mas é só o que a gente vê por aí. O problema é que no meio desses vasos do Papoco tem muitos que vazam. Eu creio, meus irmãos, que é importante a gente fazer uma distinção entre louvor e adoração. Louvar e adorar. Louvar está ligado ao elogio, à exaltação que damos a Deus, numa espontânea manifestação de alegria. Quem está entendendo diz amém. Isso é louvar. Adorar está ligado à nossa atitude de cultuar a Deus, que deve ser a expressão de um coração sincero, verdadeiro, habitado, tocado, que tem intimidade com o Senhor. Então o Senhor procura adoradores comprometidos, consagrados, dedicados, para render-lhe adoração genuína. A igreja levante a mão e diga assim comigo, a adoração verdadeira vem como consequência da nossa comunhão com Deus. O verdadeiro adorador, meus irmãos, é aquele que busca ser íntimo de Deus, que tem comunhão com Deus, que tem vida com Deus. Afinal de contas, a vida de Deus, Ele não é somente um adorador, Ele é um templo de adoração. O Espírito Santo habita nele hoje. Mas diga ainda assim comigo uma palavra que o Senhor me fez tocar, que tocou muito o meu coração. Porque, irmãos, nós não podemos adorar a Deus no piloto automático. Não teve nenhum glória a Deus dizer para os irmãos que estão em casa. Vamos levantar as mãos e dizer assim com muita alegria, não devemos adorar a Deus e louvar o Senhor no piloto automático. Sabe o que é o piloto automático? Você canta todos os hinos da igreja, você canta os 3 hinos iniciais. Quando termina, pode perguntar, e você cantou que havia do pescoço ficou desse tamanho, tirou até, pode, irmão, quais foram os hinos? Irmão, não me lembro não, mas foi uma bênção. Você é capaz de chegar em casa e não lembrar de um único hino que você cantou. Os irmãos estão só assim, né? Você é capaz de assistir o culto inteiro, ouvir uma mensagem de 50 minutos, 1 hora, e chegar em casa só se lembrar de uma única palavra. Vamos saudar quem está ao nosso lado, diz assim, desligue o piloto automático. É você quem está aqui no comando, meu irmão. Deixa o Espírito Santo dar essas coordenadas.
Tem uns cultos por aí que eu chego, está tudo no automático. Pastor, é o seguinte, o senhor vai entrar agora, tem 20 e tantos minutos, e entre com cuidado, até para subir, aí você vai, estou no automático. Aí o reloginho já começa, 19, 17, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu olho para o relógio e eu prego. Cheguei um dia na igreja, disse, pastor, o senhor tem tanto tempo. Amém. Me esqueci do tempo, esqueci do relógio, esqueci de tudo. Passei 30 minutos do tempo. E os crentes tudo dando glória a Deus. Disse, a irmã não disse nada, que tem um mestre de cerimônia, irmão. Não estou reclamando que não deva ter. Eu acredito que todo pastor precisa de um assistente do culto para organizar os cultos, para preparar os louvores, quem é que vai cantar, o que é que vai tocar. Tudo isso é importante, é maravilhoso. Mas a gente tem que ter cuidado para não ficar no piloto automático. Mas também não ficar sem piloto, porque um culto sem piloto é um verdadeiro desastre. Quem está entendendo, diga amém. O dirigente disse assim, irmão fulano, faça aqui começa aí o culto em nome de Jesus. Aí, irmão? É o senhor. Sim, pastor, e aí como é que eu faço? Ore, meu filho. A irmã ora. Aí Jesus fica aquele office boy. De vez em quando o bichinho vem aqui, aí ora, volta para o seu lugar, menino. E o culto termina, ninguém sabe quem é quem. Quando você olha, cadê a igreja? Ninguém aguenta mais esse tipo de culto, irmão. É uma mistura, um negócio desaguado. Um dia está pelos pés, outro dia está pela cabeça. Eita Jesus, irmão, o negócio está ficando difícil, hein, irmãos? Adoração no centro. O culto não pode estar no piloto automático, não, meus irmãos. O Senhor está presente em cada culto. A presença do Espírito Santo precisa ser real. Tem que ser um culto inspirador, um culto que influencia, um culto que toca. Quando você olha, as pessoas estão chorando. Jesus está batizando com o Espírito Santo. O pregador tem graça de Deus, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. É importante lembrar, irmãos, que quando a gente louva ao Senhor, a gente deve estar em sintonia com Ele. O verdadeiro adorador é aquele que busca andar de forma coerente, de acordo com os princípios da palavra de Deus, dando um testemunho autêntico. Você imagine quem muitas vezes está na celebração, quem muitas vezes está participando de um grupo de louvor, alguém intrigado, alguém amargurado, alguém vivendo na maledicência, inveja, ciúme, aquelas obras da carne toda manifesta, e a pessoa tentando dirigir o culto e ainda pregar. Você acha que esse tipo de ambiente, esse tipo de atitude e de perfil de testemunho não influencia um culto? Ah, meus irmãos, só bastou um Acã para 4.000 morrer na peleja bem rapidinho, e Josué ficar com as mãos na cabeça. A verdade é que fomos criados para louvar, para adorar a Deus. Você pode ler Efésios 1:12. Veja o que diz o texto: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, as nossas vidas louvam a Deus por sua presença em nossos corações. Jesus trouxe a glória de volta, que havia sido perdido lá junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. A presença dele veio aos nossos corações, e trazer a glória do Senhor de volta aos nossos cultos, meus irmãos, é uma tarefa imprescindível e gloriosa. Isso me levou a Isaías capítulo 43, versículo 21, quando o profeta diz assim: ao povo que formei para me celebrar o meu louvor. Glória a Deus. Isso nos remete a Romanos, irmãos, 12:1. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí vai dizer: agora vocês não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa intenção no culto
não é apresentar-nos a Deus, mas simplesmente esperarmos que o Senhor se apresente a nós através de uma mensagem, dos louvores. Mas o próprio Deus foi que disse assim, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. E veja o texto de João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O que será que Jesus quis dizer com esse adorar em espírito e verdade? Isso me fez parar para pensar, o que será que ele quis dizer com isso? Eu sei que esse é o momento dos mais profundos desse capítulo 4 de João, e eu não vou tentar aqui me aprofundar na teologia desse texto todo, mas ser muito prático, teologicamente falando. Algumas coisas que vêm à minha mente, como por exemplo, não podemos adorar a Deus na força da carne, mas sim com o Espírito. Tem muita gente que desconhece, irmãos, a verdadeira adoração, por crerem que adorar é apenas montar uma programação perfeita para o louvor congregacional da igreja. Ou então pensa que a verdadeira adoração vai depender de uma boa equipe de música, uma boa equipe de cantores e cantoras, e lindos conjuntos, e coros, e orquestras. Pessoas tão hábeis, tão exímias como instrumentistas e cantores, vozes maravilhosas. É tanto quarteto, é tanto grupo, tanta coisa. Aquela programação praticamente perfeita no louvor congregacional da igreja. Mas a verdadeira adoração está acima disso. Quem age com essa mentalidade ainda não entendeu o que é adorar. Às vezes você consegue adorar, não tem ninguém nem para tocar nada. Mas é tão maravilhoso quando a adoração é acompanhada de um louvor abençoado. Outra coisa que o Senhor tem trazido ao meu coração, que é adorar em espírito e verdade, implica em buscar a Deus de todo o coração. Deus nos garantiu que nós o acharíamos se buscasse de todo o coração. É assim que está em Jeremias 29, 12 e 13. Então essa expressão significa adorá-lo conforme a verdade e os princípios da palavra de Deus. Adorem em espírito e em verdade. Então há pessoas que parecem que estão descobrindo novas formas de adoração. Mas se essas novas formas de adoração não estiverem alicerçadas nos fundamentos da palavra do Senhor, eu posso afirmar, elas não estão corretas. A expressão adorar em espírito e verdade significa também adorar o Senhor com sinceridade, com integridade de coração, com pureza de coração. Isso me faz lembrar de 2 Coríntios 3,18. Todos nós com o rosto descoberto, removendo aquela máscara que está lá. Isso pode parecer um tanto quanto duro, mas é a verdade. Outra coisa que veio ao meu coração, meus irmãos, para adorarmos a Deus em verdade, temos que fazê-lo conforme aquele que é a verdade, é Jesus. Veja Colossenses 3,17, o que está escrito: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Creio que Paulo está dizendo aqui, que quando nós estivermos adorando a Deus, não pode haver hipocrisia. Meu Jesus, mentira, amargura, pecado, insubmissão à liderança. Mas tem gente que vem e quer cantar, e quer dar o show, e se não der oportunidade, fica revoltado, volta desviado, reclama daqui, reclama de lá. Meus irmãos, eu preciso ensinar algumas coisas à igreja. Qualquer dia, aqui até terminar julho, vamos terminar o culto mais cedo para um culto administrativo, para mim conversar com a igreja sede.
na terça e no domingo, sobre alguns aspectos que são importantes. Vou contar só um. Quando você for receber a oportunidade para louvar a Deus aqui, não fique reclamando que o som está alto, está baixo, não tem grave, não tem agudo, não tem retorno. Fique bem quietinho e adore a Deus, até sem som. Você já viu eu reclamando? Você já me viu reclamando? Porque aqui é o lugar de adorar. Quando termina, mas o que está acontecendo ultimamente, quem vem cantar, não ensaia com os nossos músicos. Se não ensaia para fazer ao vivo, aí antigamente a pessoa trazia um CD, às vezes arranhado, e já complicava. Hoje as pessoas não trazem mais nem um pendrive. Sabe o que é que eles dizem? Irmão, baixa aí no YouTube o hino da cantora tal, fulano de tal, o hino do tempo de Jesus. Aí a nossa mídia tem que se virar para ir no YouTube, baixar a música que ele quer, e quando baixa, o nosso equipamento aqui, irmão, não é qualquer um não, e podia ser até um mais simples, não tem a qualidade para poder rodar na nossa mídia. O que é que acontece? Aí desconfigura tudo aquilo que os nossos técnicos de som fazem. Aí eles têm que dar um ganho no equipamento que está aqui, no equipamento que está lá, e fica no máximo o ponteiro assim, tempo de queimar tudo para conseguir alcançar uma sonoridade razoável. E aí a culpa é nossa? A culpa é sua, meu amigo, minha amiga. Então não venha para cá mandar baixar no YouTube, que aqui não baixa nada não. Aqui tem que adorar a Deus. Se organize, chegue cedo, prepare o seu louvor. Outro irmão chega e diz: irmão, você pode dar oportunidade, que é uma cantora? Você pode? Não, irmão. Ah, irmão, estou com raiva. Não é assim que canta. Quem é essa cantora? Vai cantar o quê? Aí quando você olha, quer rodar a baiana, vai para um lado, vai para o outro. Que é isso, meu irmão? A igreja diga assim para quem está só: daqui não. É por isso que aqui não tem aviãozinho, gente rodando a baiana num pé só, e não dá, meu irmão. A gente tem compromisso com a adoração. Por isso que não é todo mundo que chega e já vai cantar. Nós já passamos uns vexames grandes, irmão, aqui fazendo o helicóptero de Jesus, rodando. Não, nossa, aqui não baixa helicóptero aqui nesse púlpito não, irmão. Outro irmão, avião também não tem pista para isso. Isso não é pista, isso aqui é um altar. A igreja está entendendo, não está, irmão? Então nas congregações estão bem assim. Dê uma salva de palmas para Jesus, que é para a gente selar essas coisas. É verdade. Meus irmãos, a gente se propõe a adorar a Deus. Chega cansado, semana toda de trabalho, todo mundo estourado. 95% do povo está aqui, nem jantou ainda. Teve irmãos que veio direto do trabalho. Está cansado. Mas, meu Deus, eu vou ouvir uma palavra, eu vou adorar a Deus. Quando você chega aqui, o clima está de adoração, que a palavra foi preparada, não foi alguma coisa inventada de última hora. Você sai daqui renovado, a palavra do Senhor refrigera a nossa alma, não é verdade, irmão? Parece que a gente já pagou as contas, já jantou, volta animado, sai cheio da graça de Deus. É assim, glória a Deus. Meus irmãos, a hora passa rapidamente. Essa é a mensagem maior, a outra é bem menor. Por isso eu me dei, e sempre faço isso, os pregadores fazem muito. Meu Deus, eu tenho que pesquisar um pouquinho sobre adoração, principalmente a etimologia das palavras. São tantas palavras, mas eu pelo menos estive mais propenso a me deter em algumas delas. Eu acredito que as principais, a origem da palavra, principalmente na língua original, para que a gente possa ampliar a nossa visão sobre este tema, a centralidade da adoração no culto divino. Então vamos a algumas dessas palavras. A palavra adorar. Adorar, diga-se comigo, a igreja. Adorar é render-se. Aí está o verbo no grego,
Eu me aventurar no grego, pelo menos, eu vou no transliteralizado, como diz, né? Proscúneo. Se você quiser, não, pastor, está errado, é proscúneo. Eu não vou brigar com você, fique à vontade. Então, essa palavra proscúneo, ela descrevia o gesto de você se curvar diante de uma pessoa e ir até o ponto de beijar os pés. Render-se é o ato de reconhecer a nossa insuficiência e a superioridade de Deus, nos colocando à inteira disposição dele. A ideia básica aqui de render-se, de prostrar-se, é de submissão. Adoramos ao Senhor e nos submetemos a ele, reconhecendo a sua grandiosidade, mas também a sua misericórdia e amor por nós. Irmãos, a adoração é uma coisa tão séria. Então a passagem de João 4, 20 a 24, relativa a essa conversa de Jesus com a samaritana, traz 10 vezes, só nesses versículos 20 a 24, traz 10 vezes essa palavra aqui, proscúneo, em suas diversas formas. E só no Novo Testamento nós vamos encontrar essa palavra e suas correlações, palavras correlatas, 58 vezes a questão da adoração. Então podemos ver um exemplo marcante da utilização desse termo quando da intenção de Satanás na tentação do deserto, que ele chega para Jesus, ali em Mateus 4:9, e diz assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Aí você observa Lucas 4, 7, 8, diz assim: então se me adorares, tudo será teu. E como é que Jesus responde? Olha aqui, Satanás, está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Os ídolos do nosso tempo, meus irmãos, são muitos, mas nós vamos nos prostrar somente diante do Senhor nosso Deus. O diabo, tudo que ele queria era só um gesto de adoração, sabe, irmão? Se prostrar diante dele seria a vitória de Satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: a nossa igreja tem alguns hábitos santos, alguns costumes santos, e um deles é se prostrar diante do Senhor em oração. E muitos irmãos esqueceram isso, estão chegando no culto, começa a bater papo, vão atualizar os e-mails, olhar como é que está o zap. Quando você chegar, abençoado e abençoada de Deus, dobra teu joelho, a não ser que tenha feito uma cirurgia, ou a artrite tenha muito pesado, ou a sua idade não ajude mais. Jesus está vendo tudo isso. Eu me lembro da minha querida e saudosa mãe, a irmã Ritinha. Ela diz assim: meu filho, olha, eu ando um pouco triste. Por que, minha mãe? Porque eu não estou podendo mais dobrar meu joelho por causa dessa artrite. Aí eu disse: Jesus, eu sempre gostei de dobrar meu joelho. E o joelho da minha mãe era como o joelho de camelo. As irmãs se lembram daquela pedra pome que né, passava assim, né? Hoje tem coisa mais moderna, né? Que é para tirar aquela casca do joelho. Teve uma época também que até que eu tinha. Eu acho que eu preciso cascorar o joelho mais. Aquela marca do joelho. E ela disse: meu filho, você sabe, eu não estou mais conseguindo me ajoelhar. Mas não tem jeito não, eu vou orar sentado. Pois ore, minha mãe, se a oração vai chegar do mesmo jeito que Deus está vendo, mas o meu desejo é me prostrar diante do meu Deus, é me ajoelhar diante dele. Então diga para quem está ao seu lado: quando você chegar na casa do Senhor, se você puder, dobra teu joelho, só 2 minutinhos. Agora está complicado de fazer isso, porque as nossas cadeiras são tão juntas que não dá nem para dobrar o joelho, né, irmão? Pois ore sentado, porque quando chegar o outro templo, nós já calculamos o espaço que dá para você até deitar no chão. Mas você vai orar. Quantos recebem esta palavra? Irmãos, aleluia. Eu tinha tanta vontade de dizer isso de novo para a igreja, porque teus irmãos estão esquecendo de dobrar o joelho quando chega. Ore. Estou falando para os irmãos que estão saudáveis. Agradeça a Deus por isso. Então Jesus sabia disso, meus irmãos, sabe? Aí ele disse para Satanás: olha,
Ele usa esse termo, proscúneo ali. Não. Só me prostro diante do Senhor. Adore o seu Senhor. Só podemos nos render, só podemos nos prostrar, só podemos nos prostrar, só podemos nos submeter ao Deus, ao Senhor, ao Criador de tudo que existe dos céus e da terra. Aquele que nos torna filhos seus, quando nós entregamos a nossa vida 100% a Ele. Mas tem uma segunda palavra que trata sobre adoração, é a palavra servir. Adorar é servir. Aí vem o grego latreia, isso aqui é mais conhecido. O sentido de servir aqui implica cultuar, oferecer atos de adoração que agradam a Deus. Você pode ler comigo Hebreus 12, 28? Olha o que diz o escritor: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Como, irmãos? De modo agradável. Como? Com reverência e santo temor. O escritor aos Hebreus está aqui dizendo que aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, receberam a sua graça para viver e servir a Deus, vão viver através desta graça aqui. Este termo também é usado por Paulo lá em Romanos 12, versículo 1, que eu já citei, que descreve aqui a dedicação das nossas vidas, e quando você vai até o versículo 8, principalmente você vê isso. Então o apóstolo está propondo que nós devemos ofertar ao Senhor nosso Deus toda a nossa potencialidade, a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa energia, a nossa experiência e devoção. E Romanos vai falar dos dons da graça, Romanos 12, 1 a 8, fala muito sobre isso. Fala de servir como reconhecimento da transformação que Ele operou nas nossas vidas. E o Senhor, meus irmãos, aqui merece o melhor do nosso serviço, o melhor de cada um de nós. A nossa gratidão, os dons da graça de Deus estão todos ali. Você se surpreende com Romanos 12, 1 a 8. E eu lembro do doutor Shed, de saudosa memória, que eu vi algumas vezes pessoalmente pregando, né, Danilson? Faz muita falta. Tem algumas pessoas que, se a gente pudesse, o Senhor não levaria nunca. O doutor Shed era um desses, e num livro precioso que eu tenho autografado por ele. Foi uma emoção poder abrir, pelo menos assim de relance. Ele diz assim: a adoração bíblica diz que o nosso ato de servir a Deus requer que o sirvamos com exclusividade. É um livreto precioso. E Jesus, meus irmãos, foi absolutamente claro a esse respeito na tentação lá no deserto, quando ele disse a Satanás: só a Ele adorarás e prestará culto. É por isso, irmãos, que podemos... É por isso que a gente não pode fazer o jogo duplo, sabe? Eu creio que a igreja está entendendo o que eu estou dizendo. É por isso, só a Ele quer exclusividade. Vinde a mim. Essa exclusividade foi tema de uma mensagem, eu lembro, alguns anos atrás. É por isso que a gente não pode fazer aquele jogo duplo diante de Deus. Nada de cara de santo na igreja e no dia a dia, vivendo do jeito que o diabo gosta. Na igreja, meus irmãos, é um show de santidade. Mas em casa é uma confusão, contenda, um clima de disputa, de guerra, de desavença, de briga. Um relacionamento conjugal despedaçado pela falta de respeito, de consideração, de amor, de sinceridade. A igreja diga comigo o que já está escrito na Bíblia: ninguém pode servir a dois senhores. É só ir no Sermão do Monte, ali no capítulo 6. Outra palavra utilizada na Bíblia relacionada à adoração, e aqui já me encaminho já para o final. A igreja pode dizer assim comigo? Só anotei 4, essa é a terceira. Adorar é reverenciar com temor sadio. O temor é sadio. No grego é seben. Algumas pessoas, irmãos, querendo fugir de um formalismo exagerado em seu tratamento para com Deus, partem para o outro extremo
desvalorizando a importância de estar diante do Todo-Poderoso. E aí passa a agir tão vulgarmente que, ao invés de se mostrarem mais íntimos de Deus, tornam-se ridículos. Isso é um fato tão visível. Mas com o tempo, essa postura, se não for corrigida, esse temor sadio que todos nós devemos cultivar, dará lugar ao desprezo pelas ordens do Senhor. A igreja canta, os músicos tocam, somente para cobrir tabela, só para cumprir tabela. Mas vamos dar início ao trabalho do Senhor. Vamos orar. Irmãos, estão chegando, tem gente saindo, tem gente que está esperando orar para depois entrar. Vamos convidar aqui 3 irmãos para tirar o hino da harpa. É só para tirar mesmo. Quer adorar, ninguém vai adorar. Ninguém está cantando, a maioria não tem mais harpa, não tem mais nada. Irmão, vamos levantar a mão, ninguém levanta a mão. E tem uns crentes que são tão incrédulos. É difícil, irmão, fazer culto bom para crente ruim. Mas, infelizmente, eles existem. Irmão, vamos ficar em pé, fica sentado. Irmão, fica sentado aí, fica em pé. Irmão, levanta a mão, não levanta. Diga para quem está ao seu lado, isso é crente ruim. Aí diga de novo, Jesus é doido por eles. É por isso que a gente tem paciência. A palavra aqui, Sebem está dizendo assim, é reverência, é reverenciar. Não é só para cumprir tabela não, a gente veio adorar. Aguenta aí o culto. Segura aí um pouquinho. Irmãos, eu tenho visto algumas assembleias onde tenho andado, 4 mensagens numa manhã, praticamente ninguém se levanta. E tenho visto em outros lugares, quase 1000, principalmente pastores, e na hora da pregação não tem mais do que 300 ouvindo. O restante está todo mundo conversando miolo de pote, comprando, vendendo nas barracas, aproveitando para fazer isso e aquilo outro. Ele acha que porque é pastor, porque é presbítero, diácono, não é mais adorador. No dia que você deixar de ser um adorador, nem crente você é mais. Essa reverência aqui não é ter medo, meus irmãos, é uma reverência que fala de admiração, que desperta o desejo de se aproximar de Deus. Não é medo que faz fugir, mas aquele anseio de chegar mais perto do Senhor. Aquele texto lá de Hebreus, chegar perto dele. Então o Senhor é maravilhoso, é amoroso, é misericordioso, irmãos, e a graça dele nos abençoa todos os dias. Será que isso não nos faz estarmos diante dele reverentemente? Então o apóstolo Paulo, ali no capítulo 11, ele vai falar do povo de Israel, está falando sobre o povo de Israel. Ele fala uma coisa que me toca profundamente, nos ensina que nós temos que reconhecer, adorar o Senhor pela sua bondade, mas também temos que levar em conta a sua severidade. Veja o texto de Romanos 11, 22, eu anotei esse texto, eu queria ler com a igreja. Romanos 11, 22 diz assim: considerai, pois, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás. Meus irmãos, isso é muito sério. É por isso que Hebreus 10 e 31 diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Mas 1 Pedro 1,16 diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Paulo quer que entendamos que não devemos viver aterrorizados pela presença de Deus. Ele fala aqui de um temor sadio por ser alvo do amor do Senhor e fazermos parte da família do seu reino. O Criador de todo o universo está ao nosso lado para ficarmos cheios da sua graça, da sua presença. E há um temor reverente. Meus irmãos, sabe o que é temor reverente? Eu louvo muito a Deus pela vida da igreja. Os crentes,
todos ligados, todos absortos na palavra do Senhor, na adoração, glória a Deus. Meus irmãos, como é triste quando as pessoas estão inquietas, as pessoas conversando, as pessoas se movimentando. Eu sei que às vezes é necessário levar uma criança, às vezes há uma necessidade de ir num toalete, tudo isso é normal, mas o que é maravilhoso é ver a igreja adorando ao Senhor. E quando você ouve a palavra, você está adorando. E quando você ouve com reverência, você está adorando. Quando você chega na casa do Senhor e dobra os seus joelhos, você se lembra logo, Senhor, oh glória a Deus, que alegria está aqui na tua casa. Quantas pessoas queriam ter o privilégio que nós estamos tendo hoje, meus irmãos, a liberdade de poder estar diante do Senhor aqui na sua casa. João 9,31 está escrito: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, aqui é Theos Sebes, a palavra derivada de sebem, ou seja, aquele que pratica a sua vontade. A este que pratica a sua vontade, ele atende. Glória a Deus. João 9,31. Então, quem quer adorar o Senhor sempre terá aquela preocupação de perguntar para si mesmo: como é que eu faço para agradar o Senhor? Glória a Deus. Então a nossa comunhão com Deus é que determina a atitude do verdadeiro adorador. E a última palavra, os músicos agora já se aproximam, que eu relacionei hoje, é que adorar é realizar o serviço sacerdotal, aqui liturgial. Tem a ver com o exercício dos nossos dons espirituais, quando dedicamos o nosso trabalho ao Senhor. Tinha um irmão muito querido que já dorme com o Senhor, ali na congregação do Tancredo Neves, quando eu pastoreava na cidade, que eu cheguei no culto, ele era muito, muito querido, e foi a primeira vez que eu ouvi. E eu estava ali no púlpito, e ele chegou com a água, 2 copinhos d'água numa bandejinha. Ele disse: ô pastor, que alegria poder conhecê-lo pessoalmente. O senhor ainda não tinha vindo aqui na congregação. Eu disse: amém, pastor, eu quero me apresentar. Eu sou o irmão fulano de tal, mas o senhor pode me chamar de carro-pipa de Jeová. Carro-pipa de Jeová, isso é o meu dom, pastor. A minha alegria é servir água para os pastores. Então, quando o senhor chegar aqui, o senhor se despreocupe, porque o carro-pipa vai estar à sua disposição. E terminou o culto, disse: pastor, mais água? Eu disse: não, meu irmão, o carro-pipa tem água demais. Mas ele era uma bênção, e eu nunca me esqueci daquele irmão. Ele tinha uma alegria de servir, para ele aquilo era um ato de adoração. Ele chegava mais cedo e às vezes pagava do bolso dele aquela água, era água mineral, glória a Deus. Mas ele servia, ele queria servir, ele queria adorar. Irmãos, imagina como seria o nosso culto hoje, se uma equipe preciosa não tivesse chegado mais cedo do que todos nós. Alguém está servindo, alguém está adorando aqui, começou a adorar o Senhor antes de nós, nesse culto divino, glória a Deus. Então era o trabalho dos sacerdotes judeus no templo, que consistia em oferecer sacrifício de adoração. Mas esse trabalho dos sacerdotes, hoje só são sombras, foi tudo superado, irmãos, pelo sacrifício do sumo sacerdote Jesus Cristo nosso Senhor, o último cordeiro sobre o altar, que morreu no meu e no seu lugar. Entretanto, todo aquele que faz parte do povo de Deus foi designado como sacerdote. Quem se lembra de Apocalipse 1:6? Nós somos reis e sacerdotes. Aqui está o sacerdócio real, para adorar o Senhor. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali 1 Pedro 2:9, glória a Deus. Então Paulo, irmãos, fazia esse serviço pastoral às igrejas, e a intenção dele ali de 2 Coríntios 9, quem se lembra, de preparar as coletas, de preparar as ofertas, né? Glória a Deus, para que fosse uma oferta aceitável ao Senhor. Você pode acompanhar comigo o final desta mensagem. Abra sua Bíblia aí em Romanos 15:16, glória a Deus. Paulo estava dizendo, como ministro de Cristo, que era entre os gentios, ele tinha um encargo santo de anunciar o Evangelho, de modo que a oferta dele, o que ele estava fazendo, fosse uma oferta aceitável
e santificada pelo Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo. Ele estava falando ali em 2 Coríntios 9, 12 e 13, que eu quero convidar a igreja para ler também, falando da obtenção daqueles fundos para os irmãos carentes lá em Jerusalém. Isso aqui é chamado de liturgia, a adoração, essa adoração que serve. Ver os meus irmãos adorando a Deus, se esforçando, irmãos humildes, simples. Pastor, eu só posso contribuir com 1 litro d'água, lá para os irmãos do Rio Grande do Sul, mas é uma oferta aceitável, glória a Deus, maravilhosa. Veja 2 Coríntios capítulo 9, 12 e 13, já estou concluindo, meus irmãos, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, olha só, meus irmãos, na prova desta ministração, é a liturgia ali, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Irmãos, os cristãos, quando servem os irmãos, motivados pelo amor de Deus, exerce essa liturgia. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2, servindo eles ao Senhor, servindo aqui a liturgia. Disse o Espírito Santo: separe aqui a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho. Separe a Paulo e a Barnabé. Meus irmãos, vamos ficar em pé agora para ler uma conclusão e cantar um louvor ao Senhor. O Dr. Chad, ele disse que o livro de Romanos e 1 Coríntios mostram, através dos exercícios, do exercício dos dons. Quando ele lê, quando ele estuda essa escritura, ele diz: isso aumentou, abriu os meus olhos, a minha visão, para entender o que é a verdadeira adoração. Meus irmãos, com certeza, eu digo isso com convicção, posso afirmar que a adoração, o louvor, deve ser o cerne da nossa celebração ao Senhor. A verdadeira adoração, ela se expressa através de uma vida dedicada ao Senhor. Por isso nós vamos nos esforçar. Eu quero ler com toda a igreja, mas em alto e bom som, essa conclusão que o Espírito Santo me fez escrever. Vamos dizer todos juntos? Que a centralidade da adoração no culto divino seja alvo contínuo da igreja, seja o alvo. Deus continua buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, suspiremos pela sua glória, que nossos cultos, nossas vidas e ministérios estejam centrados no Evangelho e possam revelar a glória de Deus na igreja e no mundo. Dê um amém maior que você puder para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Onde estão os verdadeiros adoradores? Adore agora. Cantemos esse louvor ao Senhor, meus irmãos. Derrama o seu coração diante dele.